Está no ar o Defensoria Pai d'Égua, o podcast feito no Pará em defesa dos direitos do povo paraense. Salve, salve pessoal, eu sou Carolina Lobo. E eu sou Luana Cantanhede. Está no ar o Defensoria Pai d'Égua, o podcast feito no Pará em defesa do povo paraense. Aqui nós vamos receber defensores públicos que irão tirar suas dúvidas, contar histórias e falar um pouco sobre o serviço da Defensoria Pública do Pará. E para dar início a esse novo projeto, convidamos o João Paulo Ledo, ele que é defensor público há 13 anos e de 2020 a 2024 foi defensor público geral da instituição. Seja muito bem-vindo, doutor João, é um prazer tê-lo o senhor conosco. É um prazer estar aqui falando um pouco da história da Defensoria Pública e do presente da instituição, especialmente do futuro, né? Levando serviços e direitos para a população paraense. Seja bem-vindo, doutor. É uma honra lhe ter aqui conosco. Doutor, eu queria que a gente começasse falando que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, sua carreira como defensor público. Bom, eu fui aprovado na Defensoria Pública ainda bastante novo, com 23 anos no concurso público, e assumi tendo como primeira comarca a comarca de Altamira. E trabalhei na região ali do Xingu, em Senador Zé Porfírio, Vitória do Xingu, Porto de Mós, naquelas cidades na região, atendendo causas de natureza civil, causas de natureza criminal. E em Altamira, especificamente, eu era responsável pelo atendimento da infância, né? Ações de guarda, pensão alimentícia e também ato infracional, quando o adolescente está em conflito com a lei, quando ele é suspeito ou acusado do cometimento de um crime. Eu queria que o senhor detalhasse um pouquinho, quando o senhor assumiu a gestão, quais eram os seus principais desafios? Bom, assumi a gestão da Defensoria Pública em junho de 2020. Nós vivíamos o auge da pandemia com um momento de lockdown. A instituição estava na sua grande maioria, paralisada, porque até então o atendimento jurídico ele é um atendimento presencial, um atendimento olho no olho, porque quem quer resolver um caso de pensão alimentícia, quem tem a disputa da guarda do seu filho, certamente não quer ser atendido ou ter a sua causa resolvida pela uma tela de um celular, tela de um computador. Então, o atendimento jurídico ele é naturalmente um atendimento de natureza pessoal. Eh, Naquela época, o atendimento remoto era inexistente. E aí nos deparamos com uma pandemia e assumimos a instituição nesse momento. Foi certamente uma tarefa absolutamente desafiadora. Naquela época, dos 144 municípios, dos 143 municípios do estado do Pará, a Defensoria Pública estava somente em 44 municípios e recebemos a incumbência do governador Helder Barbalho de levar os serviços da Defensoria Pública aos rincões mais distantes do nosso estado. É assim, mesmo com todos esses desafios, né, doutor, a gente sabe que a Defensoria chegou à marca histórica de mais de 2 milhões de atendimentos em 2023. E assim, o que o senhor acha que foi primordial para alcançar essa marca, esse feito histórico? Bom, e aí saímos de 2020 e chegamos ao final de 2023 com 2.300.000 atendimentos, atendendo em 104 municípios do estado do Pará. Isso só foi possível com 3 medidas que foram fundamentais para a nossa instituição. A primeira, de respeito a mudanças estruturais na instituição. Desde então, no estado do Pará, o defensor público ele não é vinculado a entrâncias, ou seja, ele não é vinculado a cidades no momento da promoção. Nós transformamos a carreira do defensor público em classes, e isso permite que o defensor avance na carreira, não necessariamente tendo que morar na capital. E isso permitiu que houvesse um movimento inverso. Na verdade, que os defensores pudessem morar no interior e avançar na carreira. Outro ponto foi um investimento em tecnologia da informação.
Nós fizemos muito investimento, troca de todos os computadores, compra de data center, software, investimento em internet. Um desafio muito grande, porque o estado do Pará é um estado de tamanho continental e você tem dificuldade de internet em muitos dos nossos municípios que não são servidos até hoje com cabo de fibra ótica, mas mesmo assim nós fizemos esses investimentos e colhemos realmente o fruto desse investimento. E por último, o concurso público. Foi feito um concurso público de servidor e de defensor. Neste período, nomeamos mais de 80 defensores públicos, e isso expandiu o atendimento da nossa instituição para o interior do estado do Pará, porque todos esses defensores vieram para trabalhar no interior do estado, o que tornou possível o acesso a mais comarcas. Também realizamos um concurso de servidor para a nossa instituição. Foi o primeiro concurso de servidor nos últimos 15 anos da instituição, que a Defensoria voltou a fazer um concurso e a nomear servidores da atividade meio da instituição, psicólogo, assistente social, engenheiro, administrador. E, principalmente, nesse último concurso, o maior número de servidores nomeados foi os servidores de tecnologia da informação, porque hoje a instituição está voltada certamente para o futuro da inteligência artificial, para o futuro do atendimento cada vez mais sendo feito com auxílio dessas ferramentas tecnológicas, que elas não vêm para substituir o homem, mas certamente para ser uma ferramenta de auxílio, tornando capaz a expansão dos nossos atendimentos. E falando nesses 80 defensores públicos, nós chegamos à marca de 47 municípios, que têm defensor público, né. Eu queria que o senhor pontuasse, isso foi uma prioridade da sua gestão e certamente continua sendo, certo? Queria que o senhor me contasse um pouquinho sobre esse olhar, mais para a interiorização da defensoria. Bom, hoje a defensoria não está em 47%. Hoje a defensoria está aproximadamente 75 a 80, chegando a 80% dos municípios do estado do Pará. Por quê? Porque existem localidades em que o defensor atende duas, três cidades diferentes, e isso torna com que a gente, mesmo sem ter uma sede naquele município, a gente atende na sala do fórum, atende em parceria com a Secretaria de Assistência Social, com o município, não deixando a população certamente desatendida. É importante dizer que a Defensoria Pública realizou um concurso de defensor público que foi homologado em junho de 2022, né? Que completou eh, nesse mês de julho de 2024, 2 anos, foi prorrogada por mais 2 anos. Nós temos no cadastro de reserva ainda 20 defensores públicos que têm previsão de ser nomeado ou no final desse ano ou no início do ano que vem. E acredito que em 2000, lá para final de 2025, início de 2026, certamente nós teremos um novo concurso para defensor público na nossa instituição. Isso é importante dizer porque há uma certa rotatividade hoje nas carreiras jurídicas. A pessoa que passa num concurso para defensor público no estado do Pará, hoje que é uma prova dificílima, também passa para juiz, para promotor, para procurador, no seu estado de origem. Na última leva de defensores que foram nomeados, dos 18 que tomaram posse, 15 eram pessoas de outros estados da federação e 3 eram paraenses. E isso demonstra isso leva a uma certa rotatividade. Desses 18, nós já tivemos um defensor que saiu para a Defensoria Pública do Mato Grosso, tornando já uma vaga disponível. O que mostra, o que nos leva a crer que certamente no final de 2025 nós devemos ter um novo concurso de defensor público. Então fica aí a dica para aqueles que querem ingressar nessa carreira de defensor público, fortalecer os seus estudos. Um ano e meio é o período essencial para que a pessoa esteja de fato preparada para fazer um concurso de nível nacional, como é um concurso de defensoria pública.
Ainda falando assim sobre o interior do nosso estado, né, a gente sabe que a defensoria vai de ônibus, avião, barco, carreta de direitos, van de direitos, enfim. O investimento foi notório para levar, né, a assistência da defensoria aos 4 cantos do nosso estado continental. Aí eu queria perguntar para o senhor como que o senhor avalia as dificuldades do atendimento da Defensoria do Pará em meio às particularidades amazônicas, né, que é uma realidade que é só nossa, né, em comparação ao resto do Brasil. Nós temos particularidades. Como o senhor avalia essas dificuldades? Bom, nesse período de 2020 a 2024, nós focamos bastante no fortalecimento da estrutura e da estrutura de transporte da instituição. Porque não bastava só nomear o defensor, como eu falei, em algumas localidades, alguns municípios, são municípios em que ele tem no fórum 1.000, 1.500 processos, e não há necessidade de ter um defensor permanente. E aí a gente atende determinados municípios na forma de itinerância. O que é itinerância? O defensor público atende naquela localidade 2 semanas, 1 semana no mês, e em outra localidade, 2 semanas, 1 semana no mês. Isso acontece com o Poder Judiciário, com o juiz, com o promotor, até com o médico. Tem especialidades que só vão em determinado município uma vez por mês. E na defensoria não é diferente, é uma das formas que a gente encontrou para expandir o serviço da nossa instituição e, para tanto, foi necessário a troca da frota de veículos da instituição e o aumento dessa frota. Hoje a Defensoria Pública conta com 2 ônibus, chamado ônibus de direitos, e o ônibus da cidadania, que ele leva a equipe do programa Balcão de Direitos. O Balcão de Direitos, ele é o braço documental da Defensoria Pública. É, dentro da nossa instituição, o setor responsável por emitir RG, CPF, carteira de identidade, enfim, todos os documentos básicos de um cidadão para que ele possa exercer o seu direito de cidadania. É importante falar que esse programa Balcão de Direitos completou agora, em junho de 2024, 30 anos de história na nossa instituição, ou seja, é um programa de sucesso, um programa que tem sido cada vez mais interiorizado, e no ano de 2023 bateu todas as metas de atendimento, chegando a alcançar mais de 300 mil atendimentos realizados em mais de 100 municípios diferentes no estado do Pará. Então, um programa certamente do sucesso que tem levado justiça, cidadania por todo o estado do Pará. E o senhor é um entusiasta da tecnologia, né. Queria que o senhor me contasse um pouquinho essa referência que a gente passa a ser agora, e como isso difere como o uso da tecnologia, ela é diferencial no atendimento ao assistido. Frisando que o senhor falou no início de não deixar de ter o olho no olho, não vai ser substituído, mas como ela pode nos ajudar a ter melhores números, a ter um melhor atendimento, nesse sentido. A gente vive um momento os especialistas falam em verão da inteligência artificial. A inteligência artificial não é algo novo, é algo que se discute desde a década de 50, desde que Alan Turing fez o primeiro protótipo de computador. E desde então a inteligência artificial vive momentos que a gente chama de verão, momentos em que a tecnologia avança muito rápido, e momentos de inverno em que essa tecnologia ou que a tecnologia demora para avançar ou para cumprir uma tarefa, cumprir aquilo que foi prometido. E em 2022, em novembro de 2022, isso é absolutamente recente, foi lançado um programa de inteligência artificial pela empresa OpenAI, chamado ChatGPT, que é um programa de linguagem, do qual chegou um novo momento da inteligência artificial que permite eh, que você, atrás de uma máquina ou atrás de um aparelho de celular, do seu computador, ou do seu telefone, smartphone, não consiga sequer identificar se você está ali falando com uma pessoa ou com um robô, né? E esse é um dos principais investimentos hoje que a Defensoria Pública está fazendo, que é através de um chatbot, que é chamado Sírio,
e esse chatbot realizará a triagem, o primeiro atendimento. Então, o atendimento à população, ele é um atendimento de níveis. O primeiro nível de atendimento, que aí a pessoa perguntou onde fica. Hoje eu recebi nas minhas redes sociais uma pergunta: onde fica a sede da Defensoria Pública de Castanhal? E vocês que administram as redes sociais da Defensoria sabem que a gente recebe esse tipo de pergunta de forma constantemente. Essa primeira pergunta, ela, com o funcionamento do Sírio, ela é apresentada pelo chatbot. Então a pessoa pergunta lá onde é, aí o chatbot já dá. Essas perguntas massificadas Ainda dá uma celeridade, né, dá doutor? uma celeridade. Então, com esse tipo de investimento, que ele é um investimento que a gente fez primeiro em hardware, em novos computadores, na internet, na estrutura da internet, no cabeamento da internet. Depois o investimento em software, para que a gente fique a instituição rodando toda em um só sistema de agendamento, um só sistema que guarda os documentos do cidadão. Ou seja, se o cidadão precisa, antigamente ele procurava um atendimento da defensoria, do defensor. Se ele não tivesse com todos os documentos em mão, ele era reagendado e voltava para casa Retorna. com os documentos dele. Hoje não. O defensor pega os documentos dele, coloca numa pasta virtual, faz a descrição, e se esse assistido voltar na defensoria, ele não necessariamente precisa voltar com este defensor, porque esse defensor pode ter mudado de setor, pode ter se aposentado, pode estar de férias. Outra pessoa tem capacidade de levar o atendimento dali para frente, ou seja, você ganha tempo, você ganha a dinamicidade e estrutura. De forma que, através de um sistema, a gente conseguiu avançar bastante. E não é à toa que a Defensoria saiu de 2020 com 680 mil atendimentos para chegar para chegar em dezembro de 2023 com 2 milhões e 300 mil atendimentos. Isso certamente só é possível a partir do momento em que você adota essas ferramentas da tecnologia da informação. E a gente vive um momento de linear, um momento de grande investimento por parte da instituição, para que a gente consiga melhorar substancialmente as portas de entrada da instituição. Quais são as portas de entrada? O telefone, então a instituição hoje debate a expansão da contratação de novos telefonistas. Hoje a gente tem 24 pessoas trabalhando em 8 horas por dia, atendendo e dando informações. Esse número é absolutamente insuficiente com o tamanho da demanda da instituição e estamos fazendo investimentos na ampliação disso. Mas com a entrada certamente do chatbot de inteligência artificial, ele vem desafogar esses canais tradicionais, né? Então o telefone continua a existir, o agendamento presencial em algumas localidades, como em alguns shops que são feitos em Belém, na Casa da Justiça, ele deve continuar para aqueles que têm dificuldade de uso do auxílio do smartphone ou têm dificuldade de acesso à internet, mas certamente o uso da inteligência artificial é uma ferramenta que mudará a forma como o direito é feito e certamente a Defensoria Pública do Pará não pode ficar de fora da revolução em que vivemos. Não pode ficar atrás, né, doutor? A gente vê todos esses investimentos que foram feitos na sua gestão e que vão continuar agora também, mas nós sabemos que a Defensoria possui um dos menores orçamentos do sistema de justiça, né? Então eu queria lhe perguntar como que isso impacta diretamente no serviço oferecido aos assistidos. Isso impacta. A gente sabe que existe uma cifra, o que existe pessoas que não conseguem ter acesso aos serviços da Defensoria Pública. Porque cada defensor público, cada servidor da nossa instituição tem uma capacidade de atendimento, tem um horário de atendimento, que muitas das vezes eles extrapolam esse horário de atendimento e a gente não consegue dar vazão à demanda da nossa instituição. Então, hoje, eu estimo que nós precisaríamos de pelo menos mais 100 defensores públicos, pelo menos mais 200 servidores na nossa instituição,
fora um contínuo investimento, como eu disse, em tecnologia da informação, em estruturação da nossa instituição, o que demanda o investimento, o orçamento. Não é por outra razão que existem no estado do Pará mais de 100 promotores. Então, hoje a Defensoria conta com 278 defensores públicos, quando o Ministério Público está a se aproximar de 400 membros. E o Poder Judiciário já tem mais de 400 juízes no estado do Pará. Então é inevitável que você terá comarcas, terá cidades, terá várias judiciárias em que você vai encontrar um promotor, um juiz, mas você não terá um defensor público. Isso não é porque a defensoria quer assim. Não, é porque o gestor da defensoria pública, ele está sob o manto da Lei de Responsabilidade Fiscal e está sob o manto da lei orçamentária anual. Ele não pode contratar se ele não tiver previsão orçamentária de pagar o salário desses servidores. Imagine se eu chegar lá, se a gestão, o gestor da instituição chegar lá em dezembro e chegar olhando, eu não vou ter o dinheiro para pagar o salário de ninguém porque eu contratei pessoas demais. Certamente ele será responsabilizado pessoalmente por gestão temerária. Então é preciso ter responsabilidade com o dinheiro público. E a defensoria, talvez esse seja, de fato, o maior desafio da nossa instituição, que é discutir e lutar por uma cota orçamentária que seja capaz de fazer frente às demandas da instituição Defensoria Pública. Por quê? Porque das instituições do sistema de justiça, e eu sempre falo isso, o Poder Judiciário do Estado do Pará, a comarca, por exemplo, de Santarém, ela tem 140 anos. O Ministério Público fez esse ano 143 anos de história, né? A Defensoria, ela é a instituição caçula do sistema de justiça. Ela completou 41 anos esse ano, e é uma instituição que ela vem caminhando a passos largos no sentido do seu fortalecimento como instituição e precisa, e é uma autocrítica, porque a gente precisa, como Defensoria Pública, fazer a nossa autocrítica. Porque nós vivemos a Defensoria Pública, transpiramos a Defensoria Pública, mas eu pergunto, até que ponto o cidadão, a pessoa comum, o seu José, a dona Maria, que pega ônibus, que trabalha ali na feira, conhece a Defensoria Pública e até que ponto ele tem e consegue ter acesso aos nossos serviços. Então, nós temos esses desafios, que são desafios de natureza orçamentária, temos desafios internos de gestão, porque não é só também dizer que falta recurso e para isso eu vou ficar de braços cruzados. Eu acho que cabe ao gestor, e aí foi o que eu tenho muito orgulho do período em que fui gestor da instituição, porque não tive um aumento orçamentário, mas com aquele orçamento eu consegui expandir, e gestão é isso, é você Ter visão. fazer com menos e com o recurso que você tem, fazer o máximo possível com o recurso que está disponível para a instituição. Eh, e vejo, com muita animação, vejo que o poder executivo, o poder legislativo, vê com muito bons olhos o trabalho e a importância da Defensoria Pública, e acredito que nos próximos anos essa dificuldade orçamentária permanente da nossa instituição possa ser solucionada, equacionada. E agora nessa nova carreira, vamos dizer assim, essa nova função do senhor como defensor público subdefensor público geral de gestão. Queria que o senhor comentasse um pouquinho o que será essa função e as suas metas. Bom, esse é um novo cargo na nossa instituição. Antigamente, nós tínhamos o defensor público geral e somente um subdefensor público. E nesse formato, a instituição, como eu disse, saiu de 44 municípios, vai chegar ao final do ano a 108 municípios, saiu de 240 membros, nós vamos provavelmente chegar ali no final do ano a quase 300 membros. E isso demonstra, sem contar o número de servidores, de terceirizados, de parcerias, de cooperações, de estagiários, enfim, a instituição cresceu bastante.
E com o aumento da instituição Defensoria Pública, há necessidade de uma melhor distribuição das funções, tornando possível a gestão, de uma instituição do tamanho da Defensoria Pública do Pará. Porque ficava ao encargo do defensor público geral a administração da máquina, ou seja, realizar todos os pagamentos, seja um pagamento pequeno ali de um aluguel, até representar a instituição judicialmente nas ações judiciais ou em contato com as outras autoridades. E aí, a partir deste novo formato, é possível uma melhor distribuição das atribuições. Fica a cargo da Defensoria Pública Institucional o trato com os defensores públicos, com a carreira, a responsabilidade de analisar as questões de indeferimento do atendimento ou da qualidade do atendimento da instituição, de forma que a gente possa melhorar. Cabe ao defensor público geral de gestão, que é hoje o cargo que eu ocupo, auxiliar a Defensoria Pública Geral nas questões de gestão, que são os contratos administrativos, os pagamentos, as licitações. É um cargo auxiliar à gestão máxima. Para que a gestora atual ou a pessoa que ocupa o cargo de defensor público geral possa ter tempo de planejar o futuro e lutar pelo futuro da nossa instituição, junto ao poder executivo, ao poder legislativo, tornando realmente a máquina mais célere, mais eficiente, para que a gente possa atingir as nossas metas de atender os 144 municípios do estado do Pará com qualidade, com eficiência e com a presteza, que são marcas históricas da Defensoria Pública do Pará. E é uma formação que já tem em outras defensorias, né, do Brasil, de ter mais de um subdefensor, até para as viagens, né, doutor? Nas outras defensorias, são defensorias menores que a Sim, Defensoria Pública do Pará ou estados menores sim. que o estado do Pará. Tem vários cargos de subdefensor, nós optamos realmente por essa subdivisão, porque na nossa instituição nós temos também outros cargos funcionando na condição de diretoria. Doutor, assim, agora assim, nesses 13 anos como defensor público, tem algum caso que lhe marcou assim? O senhor lembra até hoje? Olha, muitos casos me marcaram na história da instituição e eu acredito que todo defensor público é um contador de histórias ou deve lembrar diversas histórias. Eu tive Boas e não tão boas, né? boas e não tão boas, né? Eu tive dois casos que me marcaram bastante. Um foi uma ação de guarda, uma busca e apreensão de criança, de adolescente, de criança em Altamira, que o pai não tinha a guarda da criança, a guarda era da mãe, e ele sequestrou a criança para Oh, meu São Deus. Paulo. E aquela mãe ficou desesperada e ela não acreditava que ela não sabia nem sequer onde estava o pai em São Paulo. E eu consegui, entrei com a ação de busca e apreensão, contactei a Defensoria Pública de São Paulo, e depois de muita luta nós conseguimos que essa criança fosse encontrada em São Paulo. A mãe pegou um ônibus, foi lá em São Paulo, pegou o filho de volta e voltou para Altamira. E um dia desse, eu andando aqui em Belém, essa mãe me Eu me encontrou lembro, foi no casamento comunitário do no ano casamento passado. comunitário e essa história passou-se 10 anos, já não é mais uma criança, é uma adolescente, ela me encontrou e me relembrou dessa história. Tiveram casos que foram marcantes e que certamente modificaram a nossa sociedade. Eu, quando atuei em Coraci, na época, Belém tinha aprovado uma lei que proibia o Uber em Belém, né? Polêmico. Que proibia o transporte por aplicativos. O Uber era um principal player desse mercado, né? Junto com outros aplicativos de transporte. E foi através de uma ação, na época que eu fiz na Defensoria Pública, que tornou, que suspendeu
a, a eficácia dessa lei e o transporte por aplicativo voltou a vingar na nossa cidade. Certamente esse trabalho foi um trabalho da Defensoria Pública que modificou e atingiu uma grande massa da população belenense. Muitas foram as ações, eu tive de todas uma que me marcou bastante. Era um caso, uma família simples, sem muito conhecimento jurídico, ela recebeu uma criança, um bebê de colo, de uma pessoa que ela conhecia, que é chamada adoção à brasileira, que é uma adoção informal, é uma adoção ilegal. Mas essa família se apegou a essa criança cresceu, e quando ela tinha 2 anos de idade, ou seja, essa criança já convivia há 2 anos com essa família, o juiz da vara de infância de Coraci determinou que essa criança fosse abrigada, fosse para o abrigo. E aí a criança foi abrigada, ficou no abrigo, isso gerou uma comoção popular muito grande em Belém, porque essa família era uma família evangélica e a igreja evangélica abraçou a causa. As pessoas sentiram a dor dessa mãe, porque ela já tinha se apegado a essa criança. E nós conseguimos reverter no Tribunal de Justiça eh, que a criança saísse do abrigo e voltasse para o colo da família que tinha adotado ela. E esse caso teve, na época, muita repercussão. E um dia desse eu também pude conhecer esse adolescente. Certamente a vida dele, se tivesse crescido no abrigo, seria muito diferente do que crescer no seio de uma família que ama e que tem ele mais, é mais do que um filho de sangue. É um filho de amor, realmente. É um filho de cuidado, de carinho, e eu vejo esse adolescente, eu tive a oportunidade de conhecer ele quase 10 anos depois dessa história, e ver o quanto ele cresceu, o quanto é uma criança, um adolescente sadio, Gratificante, né? e o quanto o nosso trabalho, o nosso conhecimento foi capaz de transformar vidas. Porque, afinal, é disso que o trabalho do defensor público tem de mais bonito. É a capacidade de transformar vidas, é a capacidade de levar esperança àqueles que não têm mais esperança de ter um futuro melhor, de ter o seu direito, de ter aquilo que ele realmente mais precisa garantido através do Poder Judiciário, através do trabalho da Defensoria Pública. É questão de transformar realidades, né, doutor? Eu queria também aproveitar, falando ainda desse marco histórico, alguma coisa que ele marcou, né? Eu queria que ele perguntar o que ele marcou durante a sua gestão, durante esses 4 anos, um momento que ele marcou durante a sua gestão. Bom, durante a gestão, vários momentos foram marcantes. Um momento muito marcante foi um atendimento em Jacareacanga. Eu fui em Jacareacanga presencialmente e participei do primeiro atendimento jurídico numa aldeia indígena com a internet via satélite. Então nós fomos a uma aldeia indígena em Jacareacanga com internet via satélite e de lá realizamos o atendimento, a emissão de documentos na aldeia indígena, Que há né? pouco tempo era inimaginável, né, Que há que pouco tempo conseguiríamos. era inimaginável. Então esse realmente foi um fato muito marcante. A celebração, certamente, do atendimento de número 2 milhões, que a gente fez junto com o governador Helder Barbalho, e também a nomeação de mais defensores e servidores. Porque cada nomeação, ou cada posse de um novo servidor na nossa instituição, de um novo defensor público, é um momento muito ímpar, porque é um momento de reconhecimento de um esforço. Um esforço por parte da gestão, de conseguir alcançar aquilo que a gente sabe que fará a diferença na vida de milhares de paraenses, mas também um reconhecimento do esforço daquele que conseguiu passar num concurso público dificílimo,
que são os concursos públicos da Defensoria Pública. Ver ali os familiares celebrando aquela conquista individual, mas também é uma conquista da nossa sociedade, porque certamente quem passou num concurso público da Defensoria Pública com banca nacional, com muito concorrido, poucas vagas, muito concorrido, certamente é uma pessoa muito qualificada para prestar os serviços e levar cidadania e justiça por todo o nosso estado. Verdade. Se o senhor tivesse que descrever a defensoria em uma palavra, qual seria? Bom, eu com uma palavra é muito difícil, mas eu talvez descrevesse ela como esperança. Esperança para aqueles que têm a defensoria pública, e são muitos, como a última porta. Esperança de ver o seu direito garantido, esperança da mãe de voltar a ter o filho que foi levado indevidamente, esperança da pensão alimentícia, esperança de receber o tratamento médico que foi indevidamente negado, esperança daquele que foi condenado injustamente, de ter a sua justiça restabelecida, e a esperança de ver um estado paraense, de ver o estado do Pará e a população do estado do Pará, um estado desenvolvido. Porque não existe estado desenvolvido se não for através da observância da lei, se não for através da justiça com os cidadãos. A justiça e aí o poder judiciário, a máquina da justiça, ela, sem a defensoria pública, ela é uma máquina de perpetuação de injustiças. Porque aquele que pode contratar um bom advogado, aquele que tem condições econômicas financeiras, certamente vai contratar um melhor advogado e fazer valer o seu direito na justiça. E se ele contrata um melhor advogado contra alguém que não tem o advogado, a máquina da justiça vai servir a quem? Aquele que tem condições de pagar. E o trabalho do Certeza. defensor público é justamente de tornar essa balança da justiça uma balança igualitária, que prevaleça no poder judiciário, que prevaleça no julgamento do juiz, não aquele que tem mais recursos, mas aquele que tem razão segundo o direito, segundo a lei e segundo a justiça. Eu acho que esperança é a palavra, né. Não é à toa que já saiu em pesquisas que a defensoria é a instituição na qual a população mais acredita, né, mais confia. Doutor João, a gente queria, assim, para encerrar, a última pergunta, para aqueles que ainda estão almejando a carreira, de defensor público, por que ser defensor público? Bom, a defensoria pública, eu falei isso na posse dos últimos nomeados do concurso de defensor público, e falei também no concurso na posse dos servidores. Na nossa instituição, a gente fala que aquele que trabalha na instituição, em pouco tempo ele adquire o sangue verde. O verde é a cor da defensoria pública, o verde é a cor da esperança. O sangue verde, e a gente não consegue explicar o que é ao certo esse sangue verde. O que leva essa equipe de atendimento da nossa instituição a pegar barcos, charrete, atravessar rio, ficar até altas horas atendendo pela parte da tarde nos mais diversos rincões desse estado. Certamente porque de todas as funções, e aí eu falo, de todas as atividades do poder público, a defensoria pública ela tem na sua essência o ajudar ao próximo. Então, não existe nada de mais gratificante ao ser humano do que ajudar ao próximo. E de todas as funções, aquela que isso se torna mais evidente, porque o serviço público ele é para servir ao público, ele é para ajudar o próximo. Mas em todas as funções, de todas as funções, aquela que isto fica mais evidente, porque você atinge ou transforma a vida de pessoas ali, de carne e osso que você está acompanhando. E isso é absolutamente gratificante. É gratificante certamente você chegar no final do dia lá na sua casa e saber, eu fiz o bem, eu lutei pelo bem, eu transformei a vida dessa pessoa através do meu trabalho, através do meu esforço, através do meu conhecimento.
E aí você tem na defensoria pública algo que o dinheiro não pode te dar, né, que é o reconhecimento e que é essa sensação de cumprir o dever ou essa sensação de dever cumprido, que só o amor ao próximo, só a luta pelo próximo pode proporcionar. É isso. Estamos chegando ao fim. Eu queria muito agradecer ao senhor a oportunidade. Com certeza, a sua presença aqui no primeiro episódio foi substancial, bem como na gestão da Defensoria Pública, por esses milhões de paraenses. E agradecer ao pessoal de casa que nos acompanhou até aqui. Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, agora no Spotify, TikTok, TikTok, YouTube. arroba Está Defensoria Pública PA. Esse aqui vai ser mais um espaço da Defensoria do Pará para levar justiça, cidadania, garantia de direitos para vocês assistidos da Defensoria. A gente conta com a participação de vocês nos próximos episódios e até semana que vem. tchau! Tchau!